Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Gestão e Dados, trazendo aqui sempre conteúdos onde a gente procura fazer uma intersecção, como é o propósito do podcast, entre a área de negócios e a área técnica, de tecnologia e dados ali, sempre buscando conseguir democratizar o dado dentro da empresa, o que efetivamente suporta as decisões do dia a dia de continuidade de negócios aqui, né? Então, já dá um like, compartilha com quem faz sentido aí os nossos conteúdos. Com 5 estrelinhas lá, a gente fica melhor ranqueado nas plataformas e obrigado por assistir mais um episódio nosso aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação e a honra aqui de estar entrevistando a Marina. Ela vai se apresentar um pouquinho melhor aqui, com mais detalhes. Ela tem bastante experiência, uma carreira muito rica e extensa ali na área de negócios. Acabou me presenteando aqui, fiquei muito feliz com um livro que ela acabou de escrever aqui em autoria com uma amiga aqui, a Eveline, sobre Centro de Serviços Compartilhados, que a gente tem trazido aqui algumas pessoas também das áreas de CSC, né? A gente também ali como IN10, nós somos associados da Associação Brasileira de Centros de Serviços Compartilhados aqui. Mas enfim, falei muito aqui, deixa a Marina se apresentar. Marina, muito obrigado, é uma honra tê-la aqui, obrigado por aceitar o convite. E por favor, fica super à vontade aí de falar para nossa audiência aí, um pouco sobre você, a sua trajetória, e a ideia aqui realmente é a gente sempre trazer negócios e um público mais técnico aqui, mesclar isso daí, porque a nossa audiência também é mista, né? Obrigado novamente. Perfeito, obrigada a você, Mário. É uma alegria, depois ali, né, das mensagens terem ficado perdidas, depois de uma necessidade de remanejamento, que bom que deu certo. Muito obrigada. Bom, eu sou a Marina, eu sou uma mineira, de pais mineiros, mas que cresci no interior de São Paulo. Sempre fui uma criança muito curiosa e muito apaixonada por números. Sempre gostei muito de resolver problemas, sabe? Eu sentia literalmente prazer ali em resolver problemas, Sim. Inicialmente de matemática, e aí à medida que, né, física, química, e isso acabou sendo reforçado ali na fase de vestibular, com os testes vocacionais, acabei optando por uma graduação de engenharia. E na faculdade pude ter oportunidades desde, né, mais acadêmicas, de estágio, iniciação científica, como também de empresa júnior, que foi onde meus olhos brilharam. Legal. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e, né, tive a oportunidade de atuar na empresa júnior, onde a gente atendia ali pequenos empresários da região, do ramo, né, de alimentação, que tinham problemas a serem resolvidos na sua produção, majoritariamente, e que eram atendidos pelos alunos. Bom, foi se aproximando do final da faculdade, nós tínhamos ali muitas oportunidades de conversas com os veteranos, que, né, me apresentaram, na época, o INDG, que hoje é a Falcone. Isso. Isso foi em 2006. Bom, me formei, fiz ali, né, os programas de trainee e para mim estava muito claro que ou seria consultoria ou seria uma indústria de alimentos, mas com uma engenharia mais pesada, tipo usina. Tá. Porque pelo meu gosto por números, por cálculos. Bom, o meu primeiro processo de trainee no INDG eu não passei. Passei numa usina de açúcar e álcool aqui do interior. Na época ela era Zilo Lorenzetti, hoje é a Zilor. Zilor, isso. Vim para cá, mas fui procurar ali, né, algum curso, alguma especialização que pudesse reforçar meu currículo para que eu pudesse conseguir numa próxima oportunidade. Deu certo, entrei no INDG em fevereiro de 2007. Legal.
e construí minha carreira, né? Foram 18 anos ali na consultoria, com passagens pela Falcone, também pelo Aquila, que também é uma das principais consultorias de gestão do Brasil. E na consultoria eu me encontrei, porque eu tinha a oportunidade de vivenciar diversos negócios, diversas realidades, resolver problemas diferentes e problemas sempre relacionados à transformação do negócio. Então, sejam empresas que, né, vinham ali apresentando crescimentos, mas precisava dar um salto, ou empresas com algum tipo de, né, uma dificuldade, uma dor, e precisava de uma solução mais específica, seja nos processos comerciais, nos processos produtivos. E a consultoria também traz uma oportunidade de relação com as pessoas, que é algo que eu gosto muito também. Eu me vejo muito à vontade nesse lugar de relacionamento com pessoas, de mediação, de influência, porque é isso, uma mudança, os projetos de consultoria, principalmente, né, Falcone, são projetos muito significativos, muito grandes. Sim. O impacto na organização, ele é muito grande. Então, se você não envolve as pessoas da forma correta, não dá clareza, né, não engaja, as mudanças não acontecem. Então, isso é um pouquinho, né, da minha trajetória nos últimos anos. Assim, em 2021, depois de um período de 10 anos no Aquila, em 2021 eu retorno para a Falcone, no momento onde a Falcone está estruturando uma carteira de negócios focada no agro. Tá. E aí eu tive a oportunidade de participar desse processo de construção, e atender ali diversos clientes de agro. E, concomitantemente, atuar de forma matricial nas outras carteiras quando o tema era compartilhamento de serviços, que foi algo que eu vim me especializando desde 2019, por experiências práticas em diversos projetos, né, liderando projetos de implementação de CSCs, de otimização. E aí foi onde nasceu a oportunidade de escrever essa obra. E no final de 2025, eu aceitei um desafio de sentar do outro lado da mesa, que também é super importante, acho que para a construção mesmo, né, de experiências diversas. Então, hoje eu sou responsável pela gestão de uma média empresa, uma fábrica de artefatos de concreto, a Arevale. Legal. Então, ela produz, né, blocos estruturais, pisos intertravados, e também atendo outros negócios dos sócios relacionados ali ao setor de construção civil. Legal, legal. Que trajetória bacana, Marina. Obrigada. Muito bom. Enquanto você falava aqui, eu já estava pensando aqui no enriquecimento da nossa conversa aqui, né? Mas, pô, vamos aproveitar. Eu acho que essa sua passagem por essas boutiques ou essas empresas de consultoria, de turnaround, de gestão organizacional, eu acho muito rico. Eu acho que a gente pode trazer bastante coisa disso aqui para a nossa conversa, né? Já indo, então, para a primeira pergunta, para que uma empresa de consultoria de gestão organizacional, vou chamar assim de forma mais ampla, né, estratégica, organizacional, para que ela consiga implementar o escopo de trabalho dela e atingir os propósitos, eu arrisco a dizer aqui que ela precisa metrificar a chegada, metrificar a execução e fechar ali, talvez, se for um contrato com tempo e escopo pré-determinado, fazer o fechamento ali com uma apresentação sempre trazendo dados. Então, a todo momento, me parece que faz sentido ali no processo de consultoria vocês terem o dado ali como um ativo estratégico na execução da consultoria mesmo, né? Perfeito.
me diz, faz sentido isso que eu estou dizendo e o quão desafiador é isso, pensando como consultoria agora, olhando o lado da consultoria para ela conseguir fazer essas metrificações, essas mensurações aí, né? Perfeito. Eu vou dar um passo para trás, Mário, e vou trazer uma perspectiva que a gente sempre conversava muito com os clientes, né, no início de todo o projeto ali de consultoria, que são, né, os fatores críticos de sucesso de um projeto de consultoria, de gestão organizacional, de transformação organizacional. Primeiro, liderança. Então, né, todo projeto precisa ter, de fato, um patrocinador, um sponsor, né, relevante dentro da organização, com credibilidade dentro da organização, ou de pelo menos da área que aquele projeto vai ser implementado. Porque é ele que vai dar direcionamento, ele que vai reforçar que os objetivos daquele projeto são relevantes para a organização naquele momento. E o projeto não é da consultoria, o projeto é da empresa. A consultoria é um instrumento, né, para acelerar, para potencializar a resolução daquela dor ou a captura daquela oportunidade. Legal. O segundo pilar é o conhecimento técnico das pessoas. Então, por mais que as grandes consultorias hoje estejam cada vez mais capacitadas, com seus times tendo conhecimento dos segmentos de negócio, né, da empresa, são as pessoas que estão lá no dia a dia que sabem das particularidades, das especificidades daquela empresa, daquele processo, daquele negócio. E, de novo, é mais uma forma da gente reforçar que o projeto é da empresa. Sim. Né? Se fosse da consultoria, não precisaria envolver ninguém. E a consultoria vai embora. Em algum momento ela vai consultoria vai embora. Então, as pessoas precisam ter se apropriado daquele projeto, do método, daquele né? desafio, para poder manter. E o terceiro é o método. Né? E o método nada mais é, não querendo simplificar, do que um passo a passo. Né? Uma sequência de etapas que muda conforme a dor, o problema que a gente está suportando a organização a resolver, mas é um passo a passo, um conjunto de, né, além de uma sequência, um conjunto de ferramentas, de rituais que são implementados na organização para, de fato, a gente poder entregar aquele resultado. E aí, nesse pilar do método, que entra as métricas. Né? Então, um dos primeiros passos que a gente faz também, quando nós somos convidados ali para participar de um momento, né, estratégico da organização, ou suportar a resolução de uma dor, é um diagnóstico. Onde a gente vai, a partir dos dados e de conversas, né? Porque isso, o dado, ele é super importante, mas ele é frio. A gente precisa entender ali, né, como que aqueles dados conversam com a rotina e como que eles são interpretados para, de fato, a gente conseguir chancelar se a dor que o cliente nos traz é a dor real que a empresa está passando naquele momento. Porque isso é muito comum também, às vezes, né? O cliente nos procura com uma percepção de dor, e quando a gente vai e analisa os resultados, os indicadores, os demonstrativos, conversa com as pessoas, a gente entende que talvez a prioridade seja outra. Sim. Então, a importância das métricas, dos dados, já começa nessa etapa preliminar, antes até de assinar um contrato de consultoria, para a gente poder alinhar as expectativas. Sim. E falar, olha, né, baseado na nossa experiência, baseado nas análises, nas conversas, nas entrevistas, a gente entende que o foco é esse, né? Que o resultado indesejado atual da sua organização, do seu processo é esse, traduzido através dessa métrica e com esse resultado, que está apresentando uma tendência de piora ou que tem oportunidade na comparação com o benchmark externo. Tá. Estamos todos alinhados que essa é a prioridade? Perfeito, estamos. Aí o dado entra, mais importante, numa segunda etapa, que é
que resultado a gente vai perseguir? Que resultado a gente vai pactuar aqui que vai ser o desafio desse projeto? Onde a gente quer chegar? Né? Então, eu preciso, primeiro, saber onde eu estou, para que depois eu possa definir onde eu quero chegar, e também alinhado às necessidades da organização, né? Seja por um resultado financeiro, ou seja por um resultado de market share, ou seja por um resultado de satisfação do cliente, Sim. Em diversas dimensões. Sim. Mas eu preciso ter muito claro, né, a tradução desse resultado e dessa expectativa para que não haja dúvidas e para que a gente consiga, num segundo momento, que acredito que a gente vai abordar aqui, desdobrar, cascatear, para deixar todo mundo na mesma direção. Sim, sim. Não, bacana. É legal ver a questão, você colocando a questão realmente da forma de trabalho e o método, né? Isso é bem legal. E o quão difícil foi na sua história obter o dado consistente para vocês irem tomando decisões, né, ao longo do processo de consultoria? Sim. Acredito que essa dificuldade ela evoluiu, né? Então, assim, no começo, eu comecei a atuar na consultoria em 2007, como eu comentei com você. E, de fato, lá, se eu faço, né, se eu resgato como que era isso em 2007, era muito mais difícil, as informações eram muito mais presentes ali em controles paralelos, em planilhas, como a gente brinca, né, o SAP, Sistema Avançado de Planilhas, né? E a consultoria, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse momento, que é o cheque de consistência das informações. Porque muitas vezes a gente entra numa empresa que tem diversos, né, hoje em dia, tem diversas informações ali disponíveis, acessíveis, sistematizadas, mas elas estão isoladas, né? Cada área cuidando dos seus indicadores, cada área manipulando os seus dados, sem uma visão integrada e sistêmica de uma relação de causa e efeito mesmo entre elas. Tá bom. E a consultoria, ela traz isso. Então, a partir do momento que eu consigo levantar os dados que são necessários ali num primeiro momento para fazer o diagnóstico, para bater a fotografia do meu resultado atual, nós conseguimos também ir criando essas relações de interdependência para poder fazer esses cheques de consistência. Então, está fazendo sentido esse dado da área comercial que mostra esse resultado quando a gente cruza com esse dado de produção? Né? Então, a gente agrega uma visão mais holística que ajuda nessa qualificação dos dados. Tá. Mas a minha dúvida aqui, acho que talvez ela é um pouquinho mais operacional, mas ela tem vamos falar assim, uma riqueza realmente na minha opinião, para os telespectadores aqui, né? Quando vocês solicitam esses dados, o quão consistente e rápido eles chegam para vocês? Tá claro. Essa é a minha dúvida, entendeu? É difícil. Não é uma etapa fácil. E, de novo, geralmente a gente faz essa primeira solicitação nesse momento de diagnóstico. Então, antigamente, né, quando eu estava na consultoria. Então, a gente, baseado ali no desafio que a gente precisava resolver, ou no ponto que a gente precisava validar, fazíamos ali uma lista de solicitação de informações. Tá bom. E sempre era muito difícil obter esses dados. Seja por dificuldade de extrair a informação do jeito que a gente solicitava, ou porque as informações estavam soltas, cada área tinha uma informação, ou recebíamos a mesma informação de relatórios diferentes. Então, eu recebia a informação de faturamento da controladoria,
do comercial e uma informação não batia com a outra. Legal. E isso existe não só em médias empresas, sabe, Mário? Isso que é o mais curioso, assim. Na Falcone, eu tive a oportunidade de atuar nas maiores empresas dos seus respectivos segmentos, Sim. assim. E essa dificuldade, ela existe independente do setor. Tá. Hoje tem um fator legítimo que dificulta um pouco essa etapa, que é a questão, né, da LGPD, dos cuidados que a gente precisa ter com as informações, que as empresas precisam ter em disponibilizar as informações, mas a gente sempre trata ali, né, com acordos de confidencialidade, com NDAs, mas as informações ainda chegam muito brutas para a consultoria. Mas é um know-how que a gente tem também de tratar essas informações de uma forma mais rápida do que a empresa trataria, né? Muito por essa questão tanto de habilidade de análise quanto de cruzamento das informações e de verificação se os números estão fazendo sentido. Responde isso a pergunta? Sim, sim. Acho que agora a gente chegou num ponto bacana aqui, né? Você trouxe... na minha opinião, acho que agora a gente entrou aqui num ponto central aqui, que quando a gente fala de gestão e dados, que é o propósito aqui, realmente a ideia é a gente entender. Então, o ponto aqui da minha pergunta é assim, ó, seja um time de consultoria ou seja o time interno da empresa, existe uma dificuldade que ela é comum, que você acabou de relatar. Eu preciso do dado no tempo, na qualidade e na consistência, vamos falar assim, consistência, qualidade determinada. Sim. Né? E a gente percebe aqui, né, no dia a dia de trabalho nosso, na própria IN10, enfim, e entrevistando outras pessoas, e foi um ponto que você acabou de colocar, não interessa o tamanho da empresa. Talvez as grandes tenham até mais dificuldades com esse ponto do que a pequena, porque são tantos dados. O problema escala junto com o tamanho da empresa. Sim. Se já é difícil obter o dado quando eu sou pequeno ou médio, quando eu me torno grande, se eu não resolvi esse problema, né, eu simplesmente transpassei para uma magnitude de problema maior, porque a empresa se tornou maior. Sim. Né? Na visão você está agora do outro lado da mesa, né, na Arevale. na Arevale, na empresa, ou seja, do lado de cá ou do lado de lá, seja como consultoria Sim. ou não. Qual que é a percepção de vocês do porquê que é difícil ter uma verdade única dentro da empresa? E aí você colocou um exemplo de faturamento. Sim. Ou seja, na medida em que eu tenho mais de um número de faturamento quando eu solicito, eu não tenho uma verdade única. Perfeito. Esse é um ponto. E por que, na percepção de vocês, por que é difícil obter esse dado? Sim. O que é curioso, assim, e é provocativo? Nenhum gestor, nenhum executivo, pelo menos que eu tive a oportunidade de conviver, ele acorda um dia e fala, eu quero um relatório, eu quero um dashboard. O desejo nunca é esse. Porque o relatório, o dashboard, ele é um meio, ele é um instrumento. Para quê? Para você tomar melhores decisões. Okay. Decisões mais assertivas, decisões mais rápidas, decisões com menores impactos. E o que eu percebo, fazendo um recorte primeiro nas grandes organizações, que têm, né, áreas de dados muito bem estruturadas, tecnologias, sistemas muito robustos. Muitas vezes a motivação não está em suportar o negócio a resolver um problema, a tomar uma decisão correta, a identificar quais são as variáveis, as alavancas que influenciam naquele resultado que aquele gestor precisa entregar. Está em produzir o dashboard.
Às vezes produzem lindos dashboards. Teve uma empresa grande, que a gente foi fazer um trabalho de CSC, inclusive, que o CFO virou e falou assim: Marina, eu tenho mais de 50 indicadores, eu não sei qual que eu olho. Então é isso, a área de dados, ela trouxe uma possibilidade super positiva de mensuração, de números, indicadores, porque os dados estão lá dentro do sistema. Ok. Então você consegue calcular o indicador que você quiser. Sim. Criar, copiar, né? Copiar, assim, de referências, de quais métricas são importantes ali para o seu negócio. Mas precisa ter uma curadoria e um olhar de, tipo, qual métrica, qual indicador é importante para aquele negócio, para aquele processo, para aquela área. E aí, chegando na sua pergunta, por que eu tenho para um mesmo indicador, às vezes, informações diferentes? Porque, às vezes, aquele indicador que foi disponibilizado pela área de dados não atende à necessidade do negócio, do gestor. Não, você chegou numa resposta aí agora que eu particularmente amei, adorei, porque é muito legal mesmo, porque você chegou num ponto que está convergindo com o que a gente parece que vive no dia a dia. E aí eu vou fazer algumas provocações aqui, no seguinte sentido. Quem direcionou a área de dados ou a equipe técnica a construir aquele dashboard? Porque assim, eu também quero acreditar que o analista de dados, que na maioria das vezes, percentualmente, esse skill, ele é técnico, ele não vem de negócios. Tem exceções aqui, um percentual menor, ele vem de negócio, mas tem uma grande parte que eles são técnicos. Logo, eles não conseguiriam produzir aqueles 50 dashboards do CFO. Aí eu queria que você desse a sua opinião e falasse, o dashboard não surgiu do nada. Alguém instruiu aquela equipe a produzir aquele dashboard. Sim. Aonde que está o problema? Na verdade, assim, o que eu vejo? Muitas vezes existe uma necessidade de demonstração de valor da área de dados, da área de tecnologia. Tá bom. Né? Porque são áreas que, né, áreas, não gosto de usar a palavra onerosa, custosas, mas são áreas que muitas vezes representam uma parte significativa do budget. No P&L, exato. De headcount. Porque são profissionais hoje muito disputados, são profissionais muito qualificados. Então, existe tanto aquela pressão do executivo maior, do CEO, do presidente, né? E vamos demonstrar o valor dessa área de tecnologia, dessa área de dados. E aí não tem o cuidado de fazer um trabalho, um desenvolvimento em conjunto. Porque não é a área de dados contra a área técnica. Tá bom. E outra coisa, a área de dados, eu acho que tem que ter uma humildade, da mesma forma que a consultoria também precisa ter, de entender que ela é um instrumento. Por mais que a área de tecnologia e a área de dados esteja cada vez mais se tornando uma área estratégica versus uma área de back-office, como era antigamente, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, né, para que a empresa consiga gerar mais negócios, né, que seus processos finalísticos, as suas áreas ali finalísticas consigam, né, usar dessa riqueza de informação para tomar as melhores decisões, para se antecipar a riscos, a capturar melhores oportunidades antes dos concorrentes. Então, eu acho que falta essa integração, né? Ainda existe muito aquele conceito, né, dos silos, cada área está cuidando do seu, e aí essa área precisa demonstrar resultado, e aí ela começa a gerar um monte de relatório, de dashboard, que não atende o negócio. O negócio também, às vezes, não se disponibiliza em sentar junto. Uma prática que eu vi em muitas dessas empresas que a gente atendeu, principalmente essas maiores,
E aí você vai poder até me complementar, porque você, né, está mais imerso nesse mundo de dados, são os analistas de negócios, não analista de dados. Isso, eles então, chamam isso. Né, são profissionais que detêm ali de um hard skill forte em análise, em tecnologias, em ferramentas, mas ele vai ficar alocado no negócio. Porque aí sim, o objetivo é ele, entendendo do negócio, daquele processo, os resultados que aquele processo precisa entregar, as variáveis que influenciam nesse resultado, aí ele vai para os dados e analisa qual que vai ser a melhor forma de eu traduzir isso, quais dados eu preciso utilizar. Esses dados estão saneados, esses dados estão qualificados, porque é outra coisa. O indicador não está errado, o indicador não me atende porque a informação está errada. Tá, mas quem que começa o processo? Quem que imputa o dado? Não é a área de tecnologia. Não é, exatamente. Entendeu? Então precisa ter uma corresponsabilidade entre essas duas pontas para fazer dar certo, para agregar valor. Porque senão fica, né, destrói valor. Sim. E como é que você acha que desata esse nó? Então, eu acredito que seja... acho que as lideranças precisam ter, né? As lideranças... Os sponsors ali. Os sponsors precisam ter muita clareza de que não é um trabalho isolado, não é um trabalho da área de tecnologia que ela vai conseguir, né, agregar valor, aportar valor se ela trabalhar isoladamente. Tá. A liderança de tecnologia tendo, eu acho que, né, essa humildade de entender que o time precisa entender do negócio, precisa entender do processo, para que juntos eles consigam construir algo que, de fato, contribua para a tomada de decisão. Tá. E eu vejo essa prática que eu comentei com você, dos analistas de negócios, algo muito, muito positivo, porque você garante que aquele profissional está imerso naquele desafio que aquela área precisa entregar. E Sim. aí, com as habilidades técnicas que ele tem, ele vai conseguir olhar para os dados, olhar para os sistemas e avaliar como eu consigo entregar essa informação da melhor forma para o negócio tomar as decisões, né, melhores, mais rápidas. Então, eu vejo que é um trabalho em conjunto mesmo. Tá. Eu vou aproveitar aqui o seu skill e sua trajetória profissional e eu quero ouvir sua opinião, né? Quando a gente pensa na empresa, na companhia, eu arrisco a dizer que tem um direcional que talvez destravaria e colocaria um ponto final nessa discussão, mas isso é uma opinião do Mário aqui, por vivência minha. Tá? A companhia, se ela não tem, ela deveria ter um objetivo estratégico de curto, médio e longo prazo, Perfeito. Claramente informado para cada indivíduo da companhia, no vocabulário necessário para o entendimento de cada um. Não é porque você está falando de estratégia, planejamento estratégico, né, que um estagiário, um analista júnior, ele não precisa receber aquela informação com medo que ele não vai entender, dada a profundidade e amplitude que envolve na palavra planejamento estratégico. Se a gente usar metodologias do Kaplan e do Norton, Balanced Scorecard, etc., a gente sabe que isso é possível chegar com a comunicação de uma estratégia no nível mais operacional possível. Perfeito. A aplicação disso não resolveria o direcionamento de tudo isso, seja o time técnico ou o time de negócios, para tirar uma verdade que está sendo discutida entre um muro de cada lado e chegar no objetivo necessário? Sim, isso contribui imensamente, porque
é o que você comentou, assim, e também em muitas empresas que eu tive a oportunidade de conduzir esses trabalhos de reflexão estratégica e depois cascateamento dessa estratégia, a gente percebe que isso faz muita diferença. Porque, assim, né, existem diversas pesquisas da Business Harvard Review que trazem estatísticas muito, assim, alarmantes, né? 90% da estratégia não avança por falta de execução, ou 95% dos executivos não concordam com a estratégia, ou os colaboradores não conhecem a estratégia. Então, esse exercício de desdobramento, ele é fundamental para que você consiga, como você disse, definir claramente e utilizando as métricas compreendidas por cada nível, Exato. de como cada área contribui para o alcance daquela estratégia. Que determina os KPIs que vão dentro de cada dashboard. Perfeito. E aí acaba o atrito e a defesa da verdade. Sim, e outra estratégia que a gente usa muito nesses exercícios de desdobramento de metas são os tipos de metas, né? Então, eu tenho metas que são individuais, né? Que são únicas ali, daquele profissional, daquele gestor. E eu tenho metas que são compartilhadas. Sim. Porque, de novo, isso reforça o conceito de que a empresa é um sistema. Exato. Né? Da mesma forma que o nosso corpo humano. Nosso corpo humano é um sistema. Cada órgão tem a sua responsabilidade. Mas ele só vai funcionar plenamente se esses órgãos estiverem funcionando numa sincronia perfeita. A empresa, ela é um sistema. Cada área tem ali as suas responsabilidades, o que precisa entregar, mas elas não trabalham sozinhas. Então, se eu não defino muito bem essas inter-relações e esses compartilhamentos de desafios, eu posso gerar essa situação de cada um tá correndo atrás de uma meta, de um desafio. A área de tecnologia tá achando que tá entregando super bem. Tudo certo. Né? Porque ela propôs as metas dela, ela entende que as entregas que ela precisa fazer são aquelas. E a área de negócios está correndo atrás do dele também, sem essa conexão. Então, o desdobramento contribui. Então, primeiro, né, essa visão de onde queremos chegar no médio e longo prazo. O desdobramento dessa ambição, dessas metas estratégicas em metas anuais, né, ali dos 3 KPIs estratégicos do negócio, seja, né, margem EBITDA, faturamento, market share, né, indicadores de negócio. Como que eu desdobro isso anualmente e como cada área vai contribuir para o alcance dessa estratégia. E aí essas reflexões das metas compartilhadas é uma recomendação também importante para que a gente faça os times trabalharem juntos e terem metas que são, de fato, compartilhadas. Sim. Né? Porque é uma coisa que me intriga muito, que eu tô adorando a sua contribuição aqui, né? Porque uma coisa que intriga muito a gente no dia a dia é que se a estratégia está clara, ela está desdobrada por pessoa no organograma e por área, seja métricas ou KPIs ou OKRs pessoais ou compartilhados, na minha opinião, por agora, pouco importa, né? Se isso está claro e disseminado e compreendido na companhia, não deveria haver dúvidas do que colocar dentro do dashboard. Esse acho que é o ponto central que eu venho colocando muito no dia a dia, né? Então, assim, não existe a verdade do time técnico e não existe a verdade do time de negócio. O que existe, talvez, vou me arriscar aqui, é uma falta de assiduidade da alta liderança em uniformizar isso na companhia. Que a responsabilidade, no final das contas, na minha opinião, é da alta liderança. Sim, sim. Exatamente. E
Um outro ponto importante é assim, ô Mário. Estratégia sem execução é intenção, é desejo, é boa vontade, né? Então, e aí quando eu falo de execução, eu acho importante a gente destacar 3 pontos, né? O que vai garantir, né, de fato ali o resultado? Disciplina, método e responsabilização. Então, quando eu falo de disciplina, eu estou falando de rituais. Sim. Então, precisa existir rituais. É como se fosse uma missa. Sim. Né? Todo domingo, 10 horas da manhã. Concordo. E existe ali o protocolo da missa. Estou usando o exemplo da missa. Claro, mas a missa realmente é um bom exemplo, porque ela é protocolar. Exatamente. Ah, Marina, mas vai engessar? Não vamos engessar. Mas precisa ter, né, rituais mensais, periódicos, lógico, cada um nos seus níveis, claro, para a gente analisar esses indicadores. Porque senão para tudo. Se eu não tenho um momento que, né, os responsáveis por aqueles resultados para analisar, aí é pior ainda. Então, eu preciso ter ali um compromisso em analisar os resultados. Então, preciso ter ali, né, as agendas, os participantes, os temas que vão ser discutidos, o que a gente espera sair de cada reunião. Segundo, método. Como eu vou analisar esses meus resultados? Vou trazer um outro exemplo de uma empresa também. Nessa empresa, né, nós tínhamos uma solução que chamava gestão executiva, quando a empresa, né, contratava a consultoria para que ela colocasse um profissional dela numa determinada cadeira para né, atuar como executivo daquela cadeira. E essa empresa era uma empresa, uma distribuidora de itens de iluminação. Ela importava da China e distribuía. E eu tive essa oportunidade de sentar na cadeira ali de gente de gestão. Que legal! E eu lembro que a diretora, uma das sócias, ela, né, quando uma das primeiras conversas, ela falou assim, Marina, eu fico incomodada porque quando eu não bato a meta, a gente ainda precisa avançar no exercício de análise das causas e proposição das contramedidas. Mas quando eu bato as metas, às vezes também eu não sei por que eu bati. Olha que perigoso isso. Muito, né? Eu bati porque eu tive um fator exógeno que contribuiu para que eu batesse essa meta, né? Economia, concorrência, demanda. Talvez a pandemia. Ou porque eu, de fato, me planejei, tracei uma estratégia, construí um plano de ação e executei esse plano de ação. Então, quando eu trago um método no contexto de execução, é isso, assim, é a gente discutir tanto os maus resultados, os desvios, sim, e discutir com uma seriedade de buscar as causas desses desvios, por que eles aconteceram, né? Ou o que deveria ter acontecido para que esse resultado não tivesse sido ruim. Sim. Né? E aí propor as contramedidas com responsáveis, com prazos, que vão ser acompanhados, e os bons resultados também. Porque os bons resultados, eles nos trazem a oportunidade de disseminação de boas práticas. Exato. Quando a gente pensa em empresas, em grupos, com diversas unidades de negócios, com cooperativas, que nós estávamos falando há pouco. Sim. Uma prática, uma iniciativa que foi feita em uma unidade de negócio e trouxe resultado, isso pode ser disseminado. Sim. Então, a gente falou de disciplina, a gente falou de método, e quando eu falo guardião, é um responsável principal. Essa agenda, ela é liderada por quem? Quem que é o capitão dessa agenda aqui? Sim. Quem que vai dar o tom? Quem que vai cobrar? Então,
só conectando tudo que a gente falou. Isso, é bacana. importante ter estratégia, porque ela vai dar o direcionamento de onde a gente quer chegar no médio e longo prazo. O desdobramento, porque eu garanto alinhamento, coordenação de todos os esforços, cada área, cada gestor, muitas vezes cada colaborador, quando a empresa tem uma maturidade em gestão alta, que consegue definir metas ali para todos os níveis, metas específicas. E eu preciso ter a execução, o dia a dia, a disciplina, para poder garantir que tudo isso que a gente planejou, de fato, seja executado. E nesses rituais, ter essa disciplina de olhar, agora trazendo a questão dos dashboards. Sim. Vamos discutir os indicadores que estão aqui neste dashboard? Sim. Aí se vem um executivo, um diretor, não, mas eu não concordo com esse número está errado, o meu número é esse? Não, aí é o capitão da reunião. Não, mas essas informações são as informações oficiais da empresa. Da companhia. Que a gente vai utilizar para tomar decisão. Sim. Então, dá um passo para trás, né? Voltem para a prancheta e vamos avaliar por que esses números não estão batendo. Não estão batendo. Né? Precisa ter esse capitão para dar o tom. Porque senão vira o que a gente brinca, que é o PDCJ. Entendeu? É o planejar, executar, acompanhar e justificar. Vamos justificar aqui. Sabe? E aí é só perder tempo. É, né? Destruição de valor. Destruição de valor, né? Você colocou um ponto aí que é interessante, né? Talvez não. Além de saber então qual que é a estratégia e no desdobramento dela qual dado que eu vou analisar, né? Precisa ter ali um patrocínio de pessoas que tenham efetivamente poder na companhia de dizer o seguinte: não, pessoal, a verdade sobre as informações da companhia agora vem por exemplo, da área de dados. É aqui que vocês precisam beber na fonte. Nós não vamos olhar mais para controles paralelos. Perfeito. E a gente espera que tudo esteja dessa forma, por exemplo, em um determinado período de tempo. Faz sentido? Isso ajuda? Faz sentido? Sim, faz sentido. A última empresa que eu atendi como consultora, e que inclusive foi um trabalho de implantação de CSC, eles têm uma prática muito, muito cuidadosa, assim, importante. Como você deve saber, né, o CSC, nessa organização, por exemplo, era um CSC de um tamanho relevante, tinham diversas, né, torres ali no conceito dos processos, tinha, né, os processos financeiros, tinham processos de RH, tinham processos de suprimentos, de tecnologia. E no projeto, uma das entregas era a gente definir ali os indicadores, as métricas de cada uma dessas torres e os indicadores que o CSC precisaria reportar para as unidades de negócio como, né, resultado. E durante esse trabalho de definição dos indicadores, existia uma etapa que era dividir, né, esses indicadores desejados para a área de dados, para que eles pudessem falar: olha, nós temos um dado chancelado já para calcular esse indicador. A gente só pode colocar os indicadores concluídos com a chancela da área de dados. Da área de dados. Então, isso é legal. Então, assim, já é um processo e uma governança estabelecida, é uma empresa, né, muito madura. Sim. Mas é isso. Porque senão acaba virando... acaba sendo perigoso. Porque você pode tomar decisões erradas. Sim. Com dados errados. Sim. Né? E às vezes errados, não por uma má intenção. Sim. O que existe também, às vezes. Exato. Mas por
trabalhar apurações erradas, né? Regras erradas. Sim, exato. E aí, realmente, eu acho que talvez aí resida muita dificuldade, né? A sua resposta, Marina, me trouxe uma lembrança. O Rancharan uma vez veio ao Brasil, daquele livro famoso dele, de execução, né? Ele é muito famoso porque ele escreve sobre execução mesmo. Tá. Porque você sabe onde você quer chegar, mas você não tem capacidade de executar, né? Então, tem um livro dele, o nome do livro chama Execução. E na oportunidade, ele fez uma exigência para vir para o Brasil fazer o evento dele, que ele falou assim, eu quero conversar com três CEOs de empresas familiares médias. Foi pelo menos 3. Ele falou, gostaria demais. E aconteceu. No evento, ele, obviamente, nunca ninguém soube com quem ele conversou, por uma questão até de respeito, né? Mas uma coisa que ele falou que chamou a atenção é que a empresa familiar média brasileira das quais ele conversou tinha muita proficiência e orgulho de falar de operação, não de estratégia. E ele falou assim, uma coisa que me chamou a atenção é a falta de vontade ou capacidade, ou as duas coisas, da empresa média brasileira familiar falar sobre estratégia. Não, eu tenho uma frota de 1.000 caminhões que tem tudo planejado de manutenção preventiva, nós temos a melhor frota do Brasil, não sei o que, algo nesse sentido, né? Mas ele falou, tá, mas e a estratégia, né, de curto, médio e longo? Vocês querem chegar aonde? Ele falou que tinha muita dificuldade de tirar isso das empresas. Deles. Né? Isso me lembrou aqui. A gente está se aproximando do final aqui, não parece. O tempo voa, né? Passa rápido. O tempo voa. Mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você aqui, né? Até por conta da sua obra, que é a literatura de Centro de Serviços Compartilhados. Na visão da Marina, porque quando a gente fala de Centro de Serviços Compartilhados, Marina, eu penso num emaranhado de processos. Não tem como, né? Que suportam o core, a operação do negócio, ou dos vários negócios. Quanto que, na sua opinião, a inteligência artificial vai impactar os CSCs? Nossa, demais, Mário. A inteligência artificial, ela já é uma realidade, presente em muitos CSCs. Com utilização, desde processamento de dados, atendimento ao cliente. Então, hoje, até um dos aspectos que a gente utiliza para avaliar, por exemplo, maturidade de operações de compartilhamento de serviços, é o volume que a gente fala de autoatendimentos, de atendimentos nível 0, né, sem nenhuma intervenção ali humana. E a inteligência artificial, ela é muito, né, ela pode ser muito utilizada nesse aspecto, por exemplo, à medida que ela analisa ali um banco de informações, de perguntas, de dúvidas dos usuários e consegue entregar isso de uma forma muito mais rápida. A parte de análise de dados, porque eu também gosto de dizer que o CSC, ele evoluiu. Então, se a gente olha 10, 20 anos atrás, os CSCs eram os patinhos feios das organizações. Ninguém queria ir para o CSC. Sim. Porque era ficar apertando botão, era só processo de suporte, processo de back-office, que as pessoas entendiam erroneamente que eram menos importantes. Sim. E hoje não, hoje eles estão virando grandes centros nervosos de inteligência ali, né? Tanto de operação, porque de fato ele abraça todos os processos que suportam os processos finalísticos. Sim. Né? Porque meu processo finalístico não vai funcionar se eu não tiver todo esse arcabouço ali por trás. Mas ele virou um centro de informação, um centro estratégico, um centro de excelência, porque a maior parte dos dados da empresa transacionam lá dentro. Exatamente.
Então, em muitas empresas, a gente vê os CSCs absorvendo processos agora até muito mais gerenciais do que de suporte mesmo. Sim. Atuando como consultorias internas, né, como muitas áreas de dados estão dentro do CSC. E aí, resumindo, eu acho que a inteligência artificial está aí para potencializar, para aumentar a capacidade de entrega de resultado dessas operações, seja com velocidade, com a acuracidade das informações, com processos mais ágeis, mais fluidos, mas ela não vai substituir a necessidade, né, das pessoas que vão interpretar esses dados, Sim. Vão ponderar os processos, os riscos, os cenários, e vão garantir que toda aquela estrutura trabalhe em prol de um único objetivo. Sim. Então, eu vejo a tecnologia como aceleradora, potencializadora. Eficiência operacional, né? Sabe? Eficiência operacional, melhoria no atendimento ao cliente. Legal. Né? Com rapidez, agilidade, Sim. acuracidade, autonomia, Sim. porque o usuário entra lá e consegue resolver o que ele precisa, solicitar o que ele precisa sem nenhuma intervenção, mitigação de riscos, à medida que a gente consegue ter ali dados melhor analisados, tabulados. Legal. Então, vejo como uma aceleradora mesmo. Uma aceleradora. Aparentemente é para isso que está caminhando mesmo, né? Bom, o tempo voa, né? Como eu estava falando aqui, enfim, a gente já está caminhando para o final. Geralmente o que eu coloco aqui no final, Marina, é um recado seu realmente para os telespectadores aqui, enfim, em relação a negócios e dados mesmo. Alguma mensagem final que você queira dar aqui, né? Enfim, para contribuir aí com quem assistiu o nosso episódio aqui. Não, perfeito. Acho que trazendo um pouco desses dois públicos, né, público de dados e público de gestão. Para o público de dados, eu falaria assim, apaixonem-se menos pela ferramenta, pela tecnologia e mais pelos problemas do negócio. Muito bom. Saiba, utilize, né, de todas as suas habilidades, os seus conhecimentos para servir mesmo, né? É um exercício de servir o negócio. Com os melhores dados, as melhores métricas, as melhores correlações. E para os gestores, para os executivos, para as áreas de negócios, não delegue ao dashboard a tomada de decisão. Muito bom. Sabe? Consuma dos dados, né? Enriqueça com o seu olhar, com a sua experiência, com a experiência do seu time, para tomar as melhores decisões. Sim. Então, porque é outra coisa, né? Sem me alongar. Eu acho que é um exercício também de muito respeito você utilizar dos instrumentos, das ferramentas, das tecnologias que foram construídas para suportar o seu processo de decisão. Claro. Se eles não estão te atendendo, vamos sentar na mesa, vamos voltar para a prancheta e vamos construir juntos. E vamos conversar. Mas se responsabilize, né, por aqueles dados, porque querendo ou não, eles são reflexos do processo que você é responsável por. Exato, então, exato. Gostei. Boas mensagens aí que a gente tem ouvido bastante nesse sentido mesmo, Marina. Muito bom. Que bom. Obrigada, mais uma vez aí pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco aí com a minha experiência, com a minha visão para o seu público. Me coloco à disposição para, né, qualquer dúvida que alguém envie posteriormente. Legal. A gente que agradece. Foi bem rico. É o que eu falo, eu gosto de trazer um público técnico e um público de negócio. Eu acho que para o público de negócio
Você contribuiu bastante aqui, na minha opinião, do que você trouxe, principalmente essa vivência na parte de consultoria, né? Sim. Obrigado, Marina. Bom, pessoal, finalizamos aqui mais um episódio. Espero que vocês gostem. Tem coisa boa demais aqui na parte de negócios e gestão, que a Marina trouxe pra gente. E não esqueçam de compartilhar com quem vocês entendam que esse conteúdo faz sentido. E coloquem lá uma avaliação nossa com 5 estrelas lá, que ajuda a nos ranquear melhor nas plataformas por onde o podcast circula. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.